Fala, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é Leonardo Favarini, nós vamos trabalhar aqui com a lei maravilhosa, a lei orgânica do Distrito Federal, perfeito? Antes de começar, né, a falar da lei orgânica do Distrito Federal, a gente tem que entender mais ou menos ali os dispositivos constitucionais, o que é o Distrito Federal, né? Muita gente às vezes não entende o que é o Distrito Federal. Ora parece um estado, ora parece um município, né? Ora não parece nenhum dos dois. Então, a gente tem que entender a sua natureza para começar a estudar a lei orgânica, tá? Esse módulo, ele tem tanto a teoria e também exercícios, tá? Eu vou ajudar aí para a gente massificar exatamente por meio de exercícios, para você entender, para você compreender a lei orgânica, tá? Decorar o menos possível, perfeito? Aqui o objetivo é o conhecimento, tá? É passar o conhecimento, você entender a mecânica, as jogadas, claro, alguns macetinhos ali que tem que ter, é concurso público, não é? Mas exercício para fortalecer, né? Para jogar para o cérebro e você ter ali uma tranquilidade maior de prova, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que remeter aqui, eu quero pegar a Constituição Federal, né? Já que a gente tem a lei orgânica do Distrito Federal. E antes de falar a primeira coisa, você tem que entender o seguinte, olha só. A gente tem, né, a organização político-administrativa, tá? O artigo 1º da Constituição Federal fala que a União, né, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então vamos botar aqui, ó. Primeiro, a gente fala que temos entes federativos, tá? Então a primeira coisa são entes, né? Entes federativos. Primeiro que a gente tem que botar aqui, ó, a famosa República Federativa do Brasil, né? República Federativa do... Agora, olha para você, ó. Vamos ver se eu vou conseguir. Aí, ó. Dobrar. Vamos fazer assim, né? Ah, professor, você tá com o tempo sobrando, né? Brincadeira. Pronto. Brasil. Beleza? Então, a República Federativa do Brasil, eu tô pincelando aqui com as canetinhas, né? Pode usar à vontade, beleza? A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel, né? E aí, tem o artigo 18 da Constituição Federal que fala que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Perfeito? Então é aqui que a gente tem que estudar. Mas antes disso, se vocês observarem, o Distrito Federal, a nossa Constituição Federal, falou então que ele é um ente da federação, né? Então o Distrito Federal, você vai botar aqui, ó. O Distrito Federal, primeira característica. O Distrito Federal é um ente federativo, assim como os estados e os municípios. É um ente federativo. Botei voz, né? É um ente federativo, tá? Vedada a sua divisão em municípios. Isso é importante. Por quê? Porque, embora o Distrito Federal ele não é estado, mas também não é município. Mas então a Constituição é exatamente para falar assim, olha só, Distrito Federal, você não pode ser dividido em municípios, não pode ter municípios dentro, né, da sua divisão territorial. Perfeito? Primeira coisa. Rege-se por lei orgânica. Bota aí. Lei orgânica. O que é lei orgânica, gente? Agora a gente tem que entender. Primeiro, quando a gente fala dos entes federativos, a União tem a Constituição da República Federativa do Brasil, né? Tanto é que tem muito assim, muita gente fala assim, é a Constituição Federal de 88, né? Você ouviu essa expressão já? A Constituição Federal de 88. Então, mas ela
ela só é federal? Não, ela também, e saiu um E aqui, né? Ela também é aplicada para quem? Para os estados, para o distrito e para os municípios, né? Por isso que ela é a Constituição da República Federativa do Brasil. Ela é daqui também, né? Mas também ela cria as regras para a União. Mas também cria regras para o estado? Cria. Para o Distrito Federal? Também. E para os municípios? Também. Só que, é claro, ela vai falar assim, olha só, eu vou criar regras básicas para os estados, para o Distrito Federal, para os municípios. Eu não vou disciplinar tudo como eu disciplino para a União para os outros. Por quê? Porque os estados, eles têm as suas constituições estaduais. Perfeito? Aí você, então o Distrito Federal não tem Constituição distrital? Não. Por quê? Porque a Constituição quis dizer que não, tá? Para a tua prova, o Distrito Federal e os municípios, eles têm lei orgânica. Mas muita gente pensa assim, lei orgânica. A gente tem lei federal, lei estadual e lei orgânica, que é do Distrito... Não, calma aí. A gente tem que entender, gente, vamos lá. Outra telinha aí, me dá outra telinha branca, por favor, porque eu tenho que explicar, né? Às vezes a gente tem que dar uma explicação melhor. Numa pirâmide de Kelsen, na hierarquia das normas, a gente tem a Constituição Federal, as leis, no grosso modo, tá? E os atos. Então aqui a gente tem lei complementar, né? Lei ordinária, medida provisória que tem força de lei, né? No município, a gente tem, e no Distrito Federal, a gente tem a lei orgânica. Aqui, no topo da pirâmide. E a gente tem as leis distritais. As leis do DF. Que estão aqui, que tem que respeitar o quê? A lei orgânica. E temos os atos. No Distrito Federal tem governador. E esse governador, ele publica, por exemplo, decreto, né? Que tem regulamentação de lei. Não de lei orgânica, mas a lei do Distrito Federal. Então, quando a gente fala em lei orgânica, a gente está falando que esse ente, quando ele disciplina por meio de lei orgânica, conforme está aqui, rege por lei orgânica, é a sua auto-organização. Ele se organiza por meio da lei orgânica. Foi por isso que os entes da federação, seja a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles gozam de autonomia. Importante frisar isso daqui, porque a República Federativa do Brasil goza de soberania, que é diferente, né? No plano, a República Federativa do Brasil tem atuação no âmbito internacional e no âmbito interno. Já quando a República Federativa do Brasil atua no âmbito interno, é meramente a União, é o governo federal que a gente fala, né? Então, mexendo na administração pública, nomeando e exonerando o ministro de Estado, né? Já os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles não têm soberania. Eles não têm atuação no âmbito internacional. Já pensou, o governador do DF vai lá representar o Brasil? Nem se fosse Copa do Mundo de Futebol, tá? Beleza? Né? Que a gente vai ter aí. Já os municípios e o Distrito Federal, eles têm a sua auto-organização por meio de lei orgânica, tá? Então vamos ler o artigo 32 da Constituição e entender, né? Isso daqui é importante. Aqui, artigo 32. O Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios, rege por lei orgânica, votado em 2 turnos. Então votado em 2 turnos. E aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Perfeito? O que a gente vai botar aqui? Agora a gente vai botar poderes. Bota aí, poderes. Aqui, na verdade, gente, a gente tem o poder executivo
e o poder legislativo. Tranquilo? Beleza. Só que quando a gente fala em poder legislativo, a gente já tem que começar cuidado. Por quê? Porque aí você viu que o Distrito Federal, ele tem lei orgânica assim como o município. Aí você vai falar assim, então ele é um município, né? Parece um município. Agora vamos lá. Ele tem poder executivo e poder legislativo. Não vou botar aqui poder judiciário. Por quê? Porque, cuidado, a autonomia do poder judiciário e órgão de segurança pública, lá na frente a gente vai ver isso, não é mantido pelo Distrito Federal, tá? Quem paga o poder judiciário e organiza o Tribunal de Justiça do DF, o Ministério Público, órgão de segurança pública, a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, eles são mantidos pela União, tá? Cuidado com isso, é interessante, né? Mas vamos lá. Poder Executivo, primeira coisa, Poder Executivo vai ter quem? Governador. Ué, então ele é o quê? Estado. Tem governador. Então ele é Estado, né? Ué, ele tem lei orgânica, parece o município. Agora ele tem governador, parece o Estado. Tá 1 a 1. Quem vai definir? O Legislativo. O Legislativo é Câmara Legislativa. Aí você vai falar assim, ué, professor, Câmara Legislativa Câmara Legislativa? Porque o Estado tem Assembleia Legislativa. Isso. E o município? Câmara Municipal. Então ele pegou a parte do começo do município, Câmara, e pegou o final de quem? Do Estado. Aí você, e agora, professor? Agora ficou 2 a 2, né? Então, cuidado com isso. Perfeito? Tranquilo? Beleza. Deve estar pensando assim, né? Caraca, poder executivo, governador, né? Aplica a mesma regra. Para ser governador tem que ter idade mínima de 30 anos, né? Câmara Legislativa tem o que ali? Deputados. Tem os deputados? Tem. No Estado tem deputados estaduais. Aqui, na Câmara Legislativa tem deputados distritais, perfeito? Tranquilo? Então fique ligado nisso, né? Vimos aqui, artigo 32 da Constituição, e ele tá dando ali umas regrinhas ali que a gente vai bater e vamos estudar, obviamente, e você vai lembrar desse dispositivo, tá? O Distrito Federal vê dada a sua divisão em municípios, rege-se por lei o quê? Orgânica, sua auto-organização, é um ente federativo, né? É uma pessoa jurídica de direito público, tá? Muita gente fica perguntando exatamente, então, por que o cara criou o Distrito Federal, né? Porque não tinha nada para fazer, vamos inventar. Na verdade, gente, o que a gente tem a história? A gente tem a história exatamente da capital, né? A capital federal, há muito tempo atrás, era em Salvador, Bahia. Depois passou para o Rio de Janeiro, tá? Depois passou para o Distrito Federal. Depois passou para Brasília. Hoje a capital federal é Brasília, que também é a capital do Distrito Federal. Perfeito? Tá? Outro ponto também importante, que votada em turnos, 2 turnos, para ser promulgada a lei orgânica, ela ser aprovada, ela tem que ser votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3. Cuidado, que muita gente que acaba estudando para concurso lembra da Constituição Federal e lembra das emendas à Constituição, né? A emenda à Constituição é 3/5, né? Só que a lei orgânica, para ser aprovada, tem que ser 2/3, tá? Então, cuidado, perfeito? Tranquilo? Maravilha, vamos seguir aqui, tá? E agora a gente vai falar do artigo 1º, que a gente vai ver alguns dispositivos que são importantes para a tua prova. Primeiro, o Distrito Federal, no pleno exercício de sua autonomia política, administrativa e financeira, observador os princípios constitucionais
rege por essa lei orgânica. Então, a primeira coisa que a gente está vendo aqui é a autonomia, seja autonomia política, administrativa e financeira. A gente tem que observar, galera, que na autonomia política, né, o Distrito Federal, ele tem a própria regra, que é uma regra federal, obviamente, né, a regra eleitoral, para escolher o seu governador, vice-governador, deputados estaduais, não é? Representantes do Senado do Distrito Federal, representantes lá no Congresso, né? No Congresso Nacional temos representantes, senadores, representantes do Distrito Federal, representantes também do povo do Distrito Federal, que são os deputados federais, tá? Então é importante frisar isso daí. Na autonomia administrativa e financeira, tem os seus próprios servidores e também tem o seu próprio orçamento. E aqui é importante na autonomia financeira, quando a gente olha a autonomia financeira, né? A gente lembra que o Distrito Federal ele acumula as competências dos estados, dos estados e dos municípios, né? Então ele tem as competências, seja em nível estadual, seja em nível municipal. Perfeito? Tranquilo? Beleza, então vamos continuar. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição e desta lei orgânica, né? Aqui a gente tem que observar algumas regras, gente. Regras bem tranquilas que a gente tem que ter em mente. Primeiro, da soberania popular, tá? Quando a gente fala em soberania popular, bota aí, ó, soberania popular, a gente fala de conceitos democráticos, né? Conceito de democracia, seja ela a democracia que todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes, bota aí, representantes eleitos. Essa democracia é a democracia indireta. Ué, por que, professor, indireta? Porque, na verdade, o voto que é direto, mas você vota para escolher uma pessoa para ela te representar, não é? Então, isso é importante. Você vota numa pessoa para ela te representar politicamente, né? Você não vai lá e decide, né? Você vai lá, na verdade, e escolhe uma pessoa para te representar, não é? Isso é o conceito básico da representatividade. Seja ela no Congresso Nacional, por meio dos deputados federais e senadores que vão representar o Distrito Federal, seja em nível próprio do próprio Distrito Federal, que a gente tem o governador, que é chefe do executivo, e os deputados distritais, eu escrevi estaduais, não, distritais, tá? Essa democracia aqui é chamada de democracia representativa, tá? Ou democracia indireta, perfeito? Então vamos ler, ó. Todo poder emana do povo, princípio democrático, soberania popular, que exerce por meio de representantes eleitos, ponto, indireta. Ou diretamente, então ele está falando, ó, ou você vai na democracia indireta, ou você vai na democracia direta, ou democracia participativa. Porque essa democracia aqui, o povo decide. Claro, gente, a regra da democracia participativa é por meio do voto, não é? Você escolher a pessoa para te representar. O voto, você vota na pessoa para te representar. Então é importante frisar isso daqui. Não é a representatividade, não é a opinião, voto do representante. É o voto que você dá para ele. Tá? Na eleição. Isso é participativa, perfeito? Porque é o povo diretamente que decide, né?
Quem vai ser o novo governador, quem vai ser os deputados estaduais, é o povo que decide, tá? E aí o artigo 14, bota aí no artigo 14, não, peraí. Cadê? 5, fala assim, ó. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Mas aí você observou que ele começou no artigo 5º caput falar exatamente sobre a soberania popular e o voto. Primeiro conceito do voto, o voto ser direto, personalíssimo, não é? Você, por exemplo, dá uma procuração para alguém para votar para você? Não dá, não é? Você vai lá e vota, ou você justifica porque você não está ali naquele momento para votar, não é? Mas a gente tem que observar, galera, que temos casos previstos que a lei vai disciplinar, que vai ser o plebiscito e o referendo. Isso daqui, você vai botar aqui, ó, são ferramentas de democracia direta ou democracia participativa. Perfeito? Tranquilo? Beleza? Entenderam mais ou menos o recado? Ficou? Fixou, entendeu? Agora vamos lá. Vamos ler quais são os casos de democracia direta. Você vai ver aí, ó. Plebiscito é igual à Constituição? É igual à Constituição. Quem estudou a Constituição já estudou, né, algumas coisas que estão bem tranquilas. Primeiro, o que a gente tem aqui? Em primeiro caso, desculpa, o primeiro caso que é o plebiscito. Você vai escrever aí, né? Plebiscito, gente, a gente tem exatamente a atuação, né, da consulta prévia, bota aí, a consulta prévia à população diretamente interessada, perfeito? Então você tem que entender isso, consulta prévia à população diretamente interessada, isso é o plebiscito, tá? Então a gente tem casos que a população vai ser, né, convidada a se manifestar sobre um determinado tema. Perfeito? Tranquilo? Beleza. Segundo ponto é o referendo. Quando a gente fala do referendo, a gente está falando que a consulta não é mais prévia, tá? A consulta já é posterior, por isso que o nome é referendo. Na verdade, quando a gente fala referendo, significa você referendar algo, é você ou ratificar, tá? Então a manifestação direta ali dos cidadãos está ligado à decisão de ou ratificar algo que já está sendo feito. Então a gente fala que a consulta é posterior à criação da lei ou do ato, tá? Iniciativa popular. Agora a gente tem que botar aí, escreve isso, hein? Pelo amor de Deus. Iniciativa popular é para criar projeto de lei, tá? Podemos ter emenda à lei orgânica por meio de iniciativa popular? Podemos. Bota aí, emenda à lei orgânica, tá? Na iniciativa popular, a emenda à lei orgânica se dá no artigo 70, inciso 3, de cidadãos mediante iniciativa popular, assinada no mínimo por 1% dos eleitores do Distrito Federal, distribuído em pelo menos 3 zonas eleitorais, com não menos de 0,3% do eleitorado de cada uma delas, tá? Então, distribuir pelo menos 1% do eleitorado nacional em pelo menos 3 zonas e 0,3% em cada zona para exatamente ter essa numeração, tá? Então a gente tem essa possibilidade, perfeito, da iniciativa popular, tá? Para fazer emenda. A gente também fala que a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara Legislativa de emenda à lei orgânica, na forma do artigo 70, inciso 3, ou de projeto de lei
devidamente articulado, justificado, subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado, distribuído por 3 zonas eleitorais, assegurada a defesa do projeto por representantes dos respectivos autores perante as comissões na qual tramitar. Isso daqui é importante, gente. Por quê? Porque parece, mas não é igual. A iniciativa popular pode ter emenda à lei orgânica ou para criar projeto de lei. E o que você observa? Primeiro, que a emenda à lei orgânica, gente, é para alterar como se fosse a Constituição Federal lá doente, né? Lembra? A Constituição Federal é a União. O Estado tem a Constituição Estadual, o Distrito Federal, lei orgânica. Então eu quero emendar a lei orgânica por meio de iniciativa popular? Pode. 1% dividido em quantas zonas eleitorais? 3. E para ter a comprovação de uma zona eleitoral, 0,3% desses eleitores dessa zona, não é? Já para o projeto de lei, quanto por cento? 1%, dividido em quê? 3 zonas eleitorais, ponto. Basta ter já é considerado uma zona eleitoral, já pegou, né? Então, para criar um projeto de lei, cuidado que é parecido, tá? Parecido, mas não é igual. Perfeito? Tranquilo? Maravilha. Foi, galera? Beleza? Vamos seguir aqui? Vamos falar aqui, né? Já que a gente está falando aqui da representatividade, democracia participativa. A gente tem o plebiscito, né? O referendo e a iniciativa popular. Perfeito? Não vai errar isso daí na prova não, né? Vai gabaritar isso daí, vai tirar a onda. Beleza, galera? Tranquilo? Maravilha? Então, fechamos nessa primeira parte aqui, que eu queria falar de democracia, representatividade, características básicas do Distrito Federal, né? Deputados federais e senadores que representam o Distrito Federal lá no Congresso, que pode perguntar, né? Embora não tenha aqui disciplinado na lei orgânica especificamente, mas tem deputados federais do Distrito Federal? Tem, tá? Tem senadores? Tem 3 senadores que representam o Distrito Federal. E no Distrito Federal mesmo, em âmbito distrital, temos um governador e um vice-governador eleito de forma democrática, né, que a gente tem autonomia política, administrativa e financeira. E deputados distritais que vão ocupar, né, a Câmara Legislativa. Perfeito? Tranquilo? Então fechamos aqui. No próximo bloco a gente continua. Fala, galera, voltamos aqui. Vamos dar prosseguimento. Na verdade, agora a gente vai falar dos princípios, tá? Na verdade, dos fundamentos, tá? E a gente vai ver os valores fundamentais, tá? E os objetivos, que está no artigo 3º. Perfeito? Então, pode vir na prova, né? Cobrando o conceito de valores fundamentais, conforme está aqui, os fundamentos, né? Então, ó, o Distrito Federal integra a União indissolúvel. Então, o que é, primeiro conceito aqui, que União indissolúvel? Gente, para pensar. O Brasil ele foi formado, né, por uma composição de entes federativos, perfeito? E, obviamente, a Constituição, lá no artigo 1º, a Constituição Federal, lá no artigo 1º, fala que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, significa dizer o quê? Primeiro, que a gente não tem a possibilidade do direito de secessão. O que é esse direito de secessão? Na verdade, é de um ente da federação ter a sua independência no âmbito internacional, no âmbito interno e externo, né? Então, o Brasil é independente. O Estado do Rio de Janeiro vincula-se à União, né? Vincula-se à República, na verdade, a União não, vincula-se à República Federativa do Brasil, né? O Distrito Federal vincula-se à República Federativa do Brasil, né? E, obviamente, não pode se desvincular, né? Porque isso é o princípio do Pacto Federativo. Tranquilo? Beleza? Então, por isso que a gente observa aqui. O Distrito Federal integra a União indissolúvel. Isso é o princípio básico do Pacto Federativo, tá? Da República Federativa do Brasil e tem como valores fundamentais ou meramente os fundamentos do Distrito Federal. E aí, vamos lá. Inciso 1. A preservação de sua autonomia comunidade federativa. Então, o inciso 1, ele está falando assim, olha só. Primeira coisa que a gente estuda
é que os entes da federação, eles possuem a sua autonomia, né? Então, o inciso 1, ele está falando preservação da sua autonomia. Ele poderia meramente colocar ali autonomia e estava tudo certo. Assim como a Constituição Federal fala que são valores fundamentais, são fundamentos da República Federativa do Brasil, a sua soberania, né? Já que no Distrito Federal, ele goza de autonomia. Então, para a tua prova, a preservação de sua autonomia, tá? Inciso 2, a plena cidadania. Inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Inciso 5, o pluralismo político, né? Então, você observa que a Constituição Federal fala o famoso sociediva plu, porque a gente tem o inciso 1, soberania, no âmbito da República Federativa do Brasil, só que os entes da federação, eles gozam de autonomia. Só muda isso, tá? Então, a CIDIVAPLU. Perfeito? Então, para a tua prova ligado à Lei Orgânica do Distrito Federal, a gente tem no lugar da soberania a autonomia. O restante, copia e cola da Constituição, né? Cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político são valores fundamentais. Isso daqui você tem que estar ligado, né? Valores fundamentais. Perfeito? Tranquilo? Maravilha. E agora vamos para o artigo 3º. Aqui, ó. São objetivos prioritários do Distrito Federal. Eu vou ter que sair daqui da tela e vamos ver, né, os incisos exatamente, né, que tratam dos objetivos. A gente tem que observar que os objetivos, eles constituem normas programáticas, né? Obviamente, o Distrito Federal ele vai buscar, perfeito, a realização, tá? A sua realização no âmbito interno de determinados princípios programáticos, tá? E aí, o que a gente observa? Vamos lá, primeira coisa. Inciso 1, garantir e promover os direitos humanos assegurados na Constituição Federal e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, inciso 1, garantir e promover, deixa eu pegar a folhinha aqui, garantir e promover os direitos humanos, né? Seja no artigo 5º, que trabalha dos direitos e garantias fundamentais, e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Assegurar ao cidadão o exercício dos direitos de iniciativa que lhe couberem, relativos ao controle da legalidade, legitimidade dos autos do poder público e da eficácia dos serviços públicos, né? Então aqui a gente já está falando, gente, do controle que a gente tem do controle popular, né? Obviamente o controle que a gente tem aqui é o controle que o cidadão pratica em relação à administração pública, tá? Perfeito? Então a gente observa isso. Inciso 3, preservar os integrantes gerais e coletivos, né? Os interesses gerais e interesses coletivos. 4, promover o bem de todos. 5, proporcionar aos seus habitantes condições de vidas compatíveis com a dignidade humana, a justiça social e o bem comum. Dar prioridade ao atendimento das demandas da sociedade na área, né, de educação, saúde, trabalho, transporte, segurança pública, moradia, saneamento básico, lazer e assistência social, né? Garantir prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem suficiência de recursos, tá? E aí a gente tem a Defensoria Pública atuando, né, no papel de prestando assistência jurídica, seja judicial ou extrajudicial, de forma gratuita, aos que comprovarem suficiência de recurso. Aos que não podem pagar uma advocacia privada, tem a possibilidade de ter a Defensoria Pública ali para atuar, né? Perfeito? Continuando,
Vamos para o próximo aqui, tem ainda mais, né? Preservar sua identidade, tá aqui. Deixa eu sair aqui, né? Vou ter que sair também. Preservar sua identidade, adequando as exigências, né, do desenvolvimento, da preservação de sua memória, tradição e peculiaridade. Valorizar e desenvolver a cultura local, de modo a contribuir para a cultura brasileira. Assegurar, por parte do poder público, a proteção individualizada da vida, a integridade física e psicológica das vítimas, testemunhas de infrações penais e de seus respectivos familiares. Zelar pelo conjunto urbanístico de Brasília, tombado sobre a inscrição 534 do livro do tombo histórico, respeitar as definições e critérios constantes no decreto de 87, portaria tal, do então Instituto Brasileiro de Patrimônio Cultural, hoje Instituto Patrimônio Histórico e Cultural, né, o IFAM, promover, proteger e defender os direitos da criança, do adolescente e do jovem, valorizar a vida e adotar políticas públicas de saúde, de assistência e de educação preventiva do suicídio, promover a inclusão digital, o direito ao acesso à internet, o exercício da cidadania em meios digitais, a prestação de serviços públicos por múltiplos canais, né? O que agora eu quero que você entenda, gente? Fechei essa parte, né? Obviamente, a gente tem aqui objetivos, tem objetivo pra caramba. Pra tua prova, você lembra na hora da tua prova, fundamentos, né? Obviamente, autonomia, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais, trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Esses são os valores fundamentais que estão na lei orgânica, né? Tudo que vier na tua prova trazendo verbos no infinitivo, então, que a gente vê assegurar, preservar, promover, né? Valorizar. Então, quando você vê esses verbos, aí a gente já está falando de objetivos, tá? Perfeito? Só para você ficar ligado na hora da tua prova, tá? Beleza? Então tá bom. O artigo 4º, gente, eu queria fazer uma observação aqui para vocês do artigo 4º, que a gente vai ver uma garantia, né, fundamental na área administrativa, tá? Então você bota aqui, ó, direito de petição. Isso está previsto no artigo 5º da Constituição, inciso 34, a linha A e a linha B, né? O direito de petição e o direito de certidão, né? Obviamente a Constituição fala assim, ó, a nossa Constituição no artigo 5º, inciso 34, então se você pegar o artigo 5º, inciso 34, fala que, ó, primeiro, ele vem falando assim, ó, são independente do pagamento de taxas, né? Então, independe do pagamento, são a todos assegurados, independente do pagamento de taxa. Agora foi. Primeiro, o direito de petição. Então, você vai botar aqui, primeira coisa que você tem que ter em mente, que independe do pagamento de taxas. Independe, né? É assegurado o quê? O direito de petição. A todos. Brasileiros ou estrangeiros, né? É assegurado o exercício do direito de petição ou representação, independente de pagamento de taxas e emolumentos, ou de garantia de instância. Então, ó, é assegurado a todos, independente do pagamento de taxa, o direito de
Gente, petição é o verbo pedir. Você vai pedir alguma coisa para fazer o quê, não é? Primeiro, defender o seu direito contra a ilegalidade ou abuso de poder, tá? Então, defesa de direito. Ou por, na verdade é por ilegalidade, bota aí, ó, ilegalidade ou abuso de poder. Foi? O que é? Vou ter que sair da tela aqui rapidinho, que eu vou escrever desse canto aqui, tá? Primeiro, gente, o que é abuso de poder para tua prova, né? Que muita gente às vezes fica assim, caraca, o que é abuso de poder? Não vou escrever aqui não, mas vou perguntar para vocês, o que é abuso de poder, gente? Abuso de poder, porque ilegalidade é o mais fácil, não é? Se você parar para pensar, o cara fala assim, ó, um comportamento ilegal. Pô, é um comportamento contrário à lei, obviamente estão querendo tirar um direito seu, né? Então é para defender o seu direito que está sendo afetado. E aí, você vai pedir algo para a administração pública para comprovar esse direito, não é? Então vai para defender o seu direito por uma ilegalidade ou abuso de poder. Obviamente você vai pedir para a administração pública, você vai exercer o seu direito de petição, não é? Então, nesse caso, ou abuso de poder. O que é abuso de poder, gente? Abuso de poder, quando a gente fala abuso de poder, pode ser por excesso de poder, quando há incompetência na prática do ato, ou desvio de poder, porque aí é quebra da finalidade administrativa, né? A finalidade é sempre buscar o interesse público. Se eu estou utilizando fins pessoais, eu estou agindo com abuso de poder na modalidade de desvio de poder, tá? Abuso de poder é uma coisa, abuso de autoridade é crime, tá? Só para fins de curiosidade aí, beleza? Vamos seguir aqui. E agora, já que eu falei, né, dos entes da federação, tudo, tá? Eu vou entrar nessa parte de organização do Distrito Federal. Isso é importante também para a tua prova. Por quê? Porque a gente vai falar de repartição de competências, tá? E, obviamente, o Distrito Federal ele compõe a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, né? E o artigo 18 da Constituição, parágrafo 1º, fala que a capital da República Federativa do Brasil é Brasília. E engraçado que o Distrito Federal colocou como sua sede também Brasília, tá? Então o artigo 6º ali, ó, Brasília, capital da República Federativa do Brasil, é a sede do governo do Distrito Federal, tá? Interessante isso, gente. Se você parar para pensar, né? Eu tento desenhar o Brasil e fica uma coxinha de cabeça para baixo. Pronto. Aí, uma coxinha de cabeça para baixo, né? Eu tento desenhar às vezes, eu tento fazer um pouco mais bonitinho, né? Assim, tal, mas não dá, né? Tento fazer alguma coisa assim, mas não fica legal, né? Tu entendeu o que é o Brasil, não é? E, obviamente, lá dentro do Brasil, se eu der um zoom, vai achar lá, né, assim, que é o Distrito Federal. Então, aqui é o Distrito Federal. Olha que bonito, tá? Distrito Federal. Perfeito? Vai lá no teu mapa. E aí, se você desse um zoom no Distrito Federal, lá no Distrito Federal, você ia ver assim, ó, Brasília, não é? É um avião. Você ia ver um negocinho aqui, ó. Pô, parece uma cruz, né? Assim, o famoso plano piloto, asa norte, asa sul, né? Veio como se fosse um avião, tá? Então, olha aqui que interessante. Primeiro, a gente tem Brasília. E aí você pode vir na tua prova perguntar assim, o que é Brasília? É um carro? Não. Já foi, né? Minha mãe até teve. O que é Brasília, gente? Brasília é a capital federal, perfeito? É a sede do governo federal, tá? Então, quando você vai ver a sede do governo federal, fica em Brasília. Não fica assim, fica no Distrito Federal, porque Brasília está dentro do Distrito Federal, mas não fica em qualquer lugar do Distrito Federal, fica em Brasília, né? A sede do governo federal pode ser mudada de forma temporária, beleza?
E aí, o Distrito Federal, que é um ente da federação, dotado de autonomia político-administrativa financeira, lembra? Ele botou também na lei orgânica que a sede do governo distrital fica em Brasília também, tá? Então, Brasília, capital da República Federativa do Brasil, é a sede do governo do Distrito Federal. Tranquilo? Beleza? Foi tranquilo, então. Outro ponto importante, gente. Quando a gente fala, né, a sede do governo do Distrito Federal, e a gente pode cair na tua prova perguntando assim, olha só, podemos ter a transferência da sede do governo? Quando a gente fala sede do governo, gente, a gente está falando da sede do Poder Executivo e Legislativo. E aí você vai responder na hora da prova. Poder pode, mas sempre de forma temporária, tá? Cuidado com isso na hora da prova. Podemos ter a mudança da sede do governo do Distrito Federal? Podemos. Conforme artigo 58, eu acho, 58, 59, agora não me lembro, 58, inciso 16, compete à Câmara Legislativa, né, deliberar. Perfeito? Cabe à Câmara Legislativa, com sanção do governador, então tem que ser por meio de projeto de lei, transferência temporária da sede do governo. Perfeito? Então, cuidado com isso na hora da prova. Podemos ter mudança da sede do governo? Podemos, de forma temporária. E tem que ser por meio de lei, tá? Beleza? Tranquilo? Então, maravilha. Artigo 7º. São símbolos do Distrito Federal a bandeira, o hino e o brasão, né? E a lei poderá estabelecer outros símbolos e dispor sobre seu uso no território do Distrito Federal. Aí a lei pode disciplinar símbolos das secretarias, né? Do governo especificamente, tá? Determinados brasões, né? E aí a gente tem outras coisas, né, que vão ser disciplinadas por meio de lei. O território do Distrito Federal compreende o espaço físico, geográfico que se encontra sobre seu domínio e jurisdição, né? O Distrito Federal, na execução do seu programa de desenvolvimento econômico e social, buscará a integração com a região do entorno do Distrito Federal, tá? O Distrito Federal organiza, assim, regiões administrativas com vistas à descentralização administrativa, à utilização racional de recursos para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida. Muitas das vezes você vê em prova assim, professor, o Distrito Federal não é dividido em municípios? Não, e nem pode, né? É a proibição constitucional. Então aqui você vê que ele divide em regiões administrativas exatamente para poder ter uma facilidade na divisão de recursos, né? Então é região administrativa, perfeito? Mas não é dividida em municípios, tá? A utilização racional de recursos para o desenvolvimento socioeconômico e a qualidade de vida, né? A melhoria da qualidade de vida. A lei disporá sobre a participação popular no processo de escolha do administrador regional, que a gente vai falar lá no Poder Executivo. A remuneração dos administradores regionais não poderá ser superior à fixada para os secretários de governo do Distrito Federal, tá? E vou falar das competências do Distrito Federal, perfeito? Mas eu vou falar das competências no próximo bloco, tá? Porque a gente tem que dividir aqui, na verdade, as competências do Distrito Federal, a gente subdivide em competências. Primeiro, eu vou falar das competências da União, perfeito? Eu vou falar das competências da União nesse bloco e depois eu vou falar das competências do Distrito Federal. Então, eu vou botar aqui, competência deixa eu botar assim, da União, perfeito? Que tem previsão constitucional, tá? E aí, nessa previsão constitucional,
a gente tem que entender até onde atua o Distrito Federal, perfeito? Então vamos lá, primeira coisa, a gente tem as competências da União do artigo 21, que é a competência exclusiva, tá? Somente quem? A União. Então, se a gente fizesse uma divisão assim, a gente botaria que a União tem a competência aqui exclusiva na competência administrativa, que está no artigo 21. Temos a competência no artigo 23, que é a competência comum. Temos a competência do artigo 22, que aqui é de legislar. Esse lado aqui é de legislar e esse lado aqui é de administrar, tá? Aqui a gente tem a competência privativa da União em legislar. E aqui a gente tem o artigo 24, que é a competência concorrente. Significa dizer que é concorrente à União em legislar, tá? E eu queria pegar esses dois pontos aqui. Esse ponto aqui, que tá amarelo, tá? E esse ponto aqui, que está vermelho. Por quê, gente? Porque a gente tem, embora também no artigo 22 a gente fala pouco, mas fala, né? Por quê? Porque na competência administrativa ou competência material, a gente tem a competência de todos os entes, todos. Seja a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos detêm a competência de tratar sobre determinado tema. Então vamos pensar assim, ó, Ministério do Meio Ambiente, tem a União? Tem, né? A competência é de todos, é a competência material de todos, né? Obviamente a União atua, o Estado atua, o Distrito Federal atua, o município atua. Então vamos dar um exemplo aqui, a Constituição Federal, pega lá o artigo 23, deixa eu beber uma água aqui, da Constituição Federal, tá? Se você pegar o artigo 23, né, fala assim, ó, compete, artigo 23, estou lendo o artigo 23, compete à União, é competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Claro, zelar pela guarda da Constituição seja federal, do Estado e das leis, né, da lei orgânica, das leis ordinárias, das leis complementares, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Cuidar da saúde, da assistência pública. Então, nós temos saúde, né? Proteger documentos, obras, bens de valor histórico, artístico, cultural, os monumentos, né? Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras. Proporcionar os meios de acesso à cultura, educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação. Proteger o meio ambiente, preservar a flora e a fauna. Tudo isso é competência de quem? De todos, não é? Não é só da União. Todos os entes atuam, seja os estados, Distrito Federal e os municípios, não é? Beleza, tranquilo. Mas você vai botar uma observação agora aqui, ó. Na competência concorrente, na tarefa de legislar, a União vai estabelecer a norma geral, tá? Bota aí. Porque quando eu leio isso daqui, gente, na lei orgânica, você vai ficar craque, tá? A União estabelece a norma geral. Já os estados vão suplementar, no caso o Distrito Federal também, vai suplementar essa norma geral estabelecida pela União. Perfeito? Tranquilo? Maravilha? Então, cuidado com isso. A competência material comum é de todos, diferente, engraçado, né, do artigo 21, que é competência exclusiva da União. Então, por exemplo, material bélico, declarar guerra, né, decretar o estado de defesa, o estado de sítio, emitir moeda, tudo isso daí é competência somente da União. Os estados, Distrito Federal, eles não participam, tá? Na competência privativa, que é de legislar, tem uma diferençazinha. Em regra, é a União.
Porém, ela pode delegar por meio de lei complementar que os estados, e no caso o Distrito Federal, podem atuar em questões específicas sobre o tópico, tá? Então, ele pode atuar se a União autorizar. Então, qual matéria? Não vai estar disciplinada essa competência propriamente privativa da União, porque, na verdade, quem define se pode ou não o Estado ou o Distrito Federal atuar é a União, não é a lei orgânica, né? Então, essa competência não vai estar lá. Embora a gente vai ver que não temos na lei orgânica uma competência propriamente exclusiva. Eles falaram agora, aí a gente vai fazer um paralelo com a lei orgânica, porque aí quando a gente olha a lei orgânica vai ver uma diferençazinha, tá? Mas vai ver que os conceitos ali são praticamente o mesmo. E aí o que a gente tem na competência do Distrito Federal? Aí a Constituição Federal fala assim, ó, cabe ao Distrito Federal as competências reservadas aos estados e aos municípios. Então, se o Estado faz, o Distrito Federal faz. Se o município faz, o Distrito Federal também faz. Perfeito? Então, no próximo bloco, a gente vai bater agora as competências do Distrito Federal. Eu vou fazer esse quadro exatamente com o que está na lei orgânica e a gente vai ver ali um paralelismo com a Constituição Federal. Beleza? Um forte abraço, galera, e bons estudos!